Olá, eu gostaria de ter essa conversa com você. Não só sobre a quarentena, mas você pode aplicar essa situação em diversas situações da sua vida, ou seja, esse método em diversas situações da sua vida. Dá uma olhada para cá, vem comigo, vou te mostrar algumas coisas. Tá pronto? Acompanha com calma, senta aí, se acomoda. Não fica nervoso, seu momento é esse, não é o meu momento, é o seu momento. Espera um pouco, relaxa, respira. Agora eu vou te falar algumas coisas. De cara você dá uma olhada nesse quadro aí. Você vai ver assim, que a vida tem uma sequência para você interpretar a vida. Vem os fatos, acontecem os fatos, e aí você vendo o fato, você atribui um significado àquele fato. Acontece uma coisa e você pensa, poxa, essa coisa é muito importante ou essa coisa não é importante. É você que faz isso. Depois de colocar o significado, você faz a sua explicação para o fato. Você diz assim, isso aconteceu por causa disso aqui, isso aqui lá. Você conta uma história para você. E depois de contar essa história para você, você vai passar a viver de uma maneira que justifique a história que você contou para você. Você está entendendo isso? Você vai passar a viver de uma maneira que justifique a história que você contou para você. Então vamos recapitular. Preste atenção que é muito importante. Vem cá. Primeiro acontece o fato. Fatos acontecem. Acontece o fato. Depois você pega esse fato e dá um significado. Você diz, poxa, esse fato é muito importante. Ou esse fato não tem importância nenhuma. É você que faz isso. Depois de você fazer isso, você conta a sua explicação. Você faz a sua explicação para o fato. Você diz por que o fato aconteceu. Aconteceu por isso, isso e isso. E isso fica na sua mente para sempre, como uma coisa que se torna verdadeira aquela história que você criou para o fato, aquela explicação. Por que é verdadeira? Porque foi você que criou, foi você que inventou. Se foi você que inventou, a história é verdadeira. Compreende isso? Depois disso, depois você passa a ter um modo de vida, um estilo de vida que justifique a história que você criou. Não é bem assim? Parece que você fica preso dentro da sua mente. O fato aconteceu fora da sua mente. Mas aí você dá um significado, e esse significado já é dentro da sua mente. E aí você conta uma história de por que o fato aconteceu. E esse significado já é dentro da sua mente. Conta a história é dentro da sua mente. E aí você passa a ter um modo de vida que justifique a história que você criou. Entendeu isso? Então agora eu vou te ajudar para que esse ciclo aqui, seja rodado de uma maneira que te favoreça e não que te prejudique. Ok? Vamos rodar esse círculo aqui de uma maneira que te favoreça e não te prejudique. Tá pronto? Agora eu quero seus olhos, eu quero seus ouvidos, eu quero sua atenção toda aqui em mim. Ok? Vamos começar. Os fatos, eles acontecem, não depende de ninguém. Simplesmente, bum, acontece um fato. Pode ser um fato bom, pode ser um fato ruim. Está acontecendo uma festa de aniversário em tal lugar, isso é um fato bom. Alguém está triste porque teve um acidente de carro, isso é um fato ruim, mas é você que vai dar a importância e o significado para esse fato. Mas como é que você vai fazer isso? Você vai dar importância segundo a sua história de vida. Você não vai colocar esse fato na sua mente segundo o que ele é, uma coisa externa, uma coisa vazia, uma coisa que não tem nada a ver com o seu mundo interior. Ele está no mundo exterior. Mas você vai fazer isso, você vai dar um significado. E aí quando você der o significado, a sua história de vida vai entrar no jogo para poder dar esse significado, entende? Se você teve uma vida cheia de alegrias, a tendência é que você dê um significado de, bom, isso aí deve ter a ver com alguma coisa alegre. Se você teve uma vida difícil, você vai pensar assim, esse caso tem um significado de alguma maneira difícil para mim. E aí você vai construir uma história. Você constrói a história. Se a sua história de vida é boa, você vai fazer, não, isso aí aconteceu para que eu possa abrir os olhos para nunca mais acontecer, para eu fazer tal coisa, fazer aquela outra. Ou você pode construir um outro tipo de história.
um outro tipo de explicação para esse fato, para você mesmo. Aí você vai dizer para você mesmo assim, não, isso aconteceu porque era assim mesmo, ou alguma coisa e tal. A partir daí, você construiu a sua explicação. Quando você constrói a sua explicação, você passa a ter um modo de vida para justificar a sua explicação. Se você chegou a uma explicação que você deu para aquele fato, uma explicação boa, você vai viver assim, eu tenho que fazer tal coisa porque a explicação que eu criei é uma explicação boa. Então eu tenho que fazer isso, isso e isso. Agora, se você criou uma explicação ruim, aí você tem que viver um modo de vida que justifique. Porque, afinal de contas, quem criou essa explicação foi uma pessoa que você confia. Foi você mesmo que criou. Então você vai ter que viver de uma maneira que você acredita. Isso aconteceu porque fulano é ruim. Então, a partir de agora, você vai viver um modo de vida que vai comprovar o tempo todo para você que fulano é ruim. E aí quem perde? Quem ganha? Como é que a gente muda quando este ciclo aqui é ruim? É isso que eu vou conversar com você. Você vai aplicar isso na quarentena, na sua vida, em qualquer problema que aconteça na sua vida. E você vai entender. Olha só, vamos lidar com coisas que você pode controlar e coisas que você não pode controlar. Uma pergunta, você pode controlar o fato? Você pode controlar o fato? Não. O fato acontece. Ele é externo a você, ele acontece. Você pode controlar o significado que você dá ao fato? Talvez sim, talvez sim. Não é categoricamente sim, porque às vezes sua história de vida não é boa e você constrói significados ruins. Então, em princípio, você pode, mas existem travas mentais, existem âncoras que te impedem de voar com o pensamento. E isso fica meio complicado. Se você tem mais uma crença sobre o Criador, sobre você mesmo, uma crença positiva, que diz, não, o Criador está do meu lado, o mundo é bom. Se você tem crenças positivas, você vai fazer um significado legal. Por quê? Eu creio tanto que tal coisa, Deus é tão bom, eu creio que o mundo é bom. Então, isso que aconteceu não tem valor nenhum. Entende? Crença alta, valor do significado baixo. Agora, se você é uma pessoa que não crê, não, o mundo é mau, sua crença no mundo é ruim, e o Criador, eu acho que ele não gosta de mim, não. Aí, a sua crença no Criador é pequena, a sua crença no mundo é pequena. O significado para aquele fato vai ser grande. Você vai dizer, aconteceu isso? Aconteceu isso, meu Deus, agora aconteceu. Por quê? Porque a sua base de crenças é fraca. Mas não é fácil mudar a base de crenças assim. Entendi, vou mudar. Não é fácil. Então, é aí que a gente vai para o próximo passo. É a sua explicação. É a hora que você verbaliza o significado, que você transforma aquele significado do fato em palavras. É nessa hora que você pode mexer. Então eu vou te mostrar duas maneiras. E uma maneira bem rápida de você alterar esse ciclo. Se você disser assim, o fato aconteceu. Ele é muito importante. Vamos dizer que seu sistema de crença seja baixo. Então esse fato é muito importante, é muito importante. Aí você vai construir uma explicação. Quando você constrói a sua explicação, você começa a sua explicação com a palavra porquê. Então é assim, você vai dizer, o fato aconteceu, ele é importante porque tal coisa é assim, 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 assim. Não faça desse jeito. Não faça desse jeito. Quando você monta uma explicação para você mesmo, começando com a palavra porquê, você vai se destruir, você já vai entender. Agora, se você vê que acontece o fato, você atribui um significado, seja ele qual for, e quando você faz a sua explicação, você começa a sua explicação com a expressão para quê? Tal fato aconteceu, é importante ou não, mas é para que eu a faça tal coisa. É para que eu melhore, é para que tal coisa mude, é para melhorar. Quando você começa com para, a situação é diferente. Então, qual é a recomendação? Que você mude a primeira palavra da sua explicação. Você vai começar a primeira palavra da sua explicação com para quê e não com porquê. Quando você começa uma explicação de um fato com porquê, você está se remetendo ao passado. Você está se colocando numa situação de fim. Você está se colocando numa situação de que não vai fazer mais nada. Por quê?
Aconteceu tal fato, o fato é importante porque eu mereci. Acabou. Se você mereceu, o que você pode fazer? Mais nada. Aconteceu tal fato, o fato é importante porque tinha que acontecer, o mundo é mau. Tá bom, acabou. Você chegou à conclusão que o mundo é mau, acabou. Então não comece a sua explicação para você mesmo com a palavra, com a expressão por quê. Comece com para quê. Olha como muda. Aconteceu o fato, você atribui significado, aí você vai forçar e vai dizer assim: esse fato é importante, aconteceu para que, agora complete. Para que eu me levante, para que eu entenda tal coisa, para que eu possa ter a experiência dessa coisa ruim para depois ajudar os outros. Para que significa que eu vou começar uma história. Porque diz que eu terminei uma história. Para que diz que eu vou começar uma história. A minha vida nesse assunto, com relação a esse fato, está começando. E aí vai ser um começo de uma longa jornada de crescimento. Tudo porque eu mudei de porquê para quê. Tal fato é importante para que eu possa estar aqui agora falando com vocês e dando essa dica boa para vocês. Tá? Não fique triste. Quando você está triste com alguma coisa, você entenda, isso é um fato. Você está de frente de um fato. Esse fato tem um significado para você. E agora você vai contar uma história para você mesmo por que esse fato aconteceu. Você vai começar com para quê. Esse fato aconteceu para que eu possa melhorar, para que eu entenda o mundo, para que eu possa me aperfeiçoar, para que eu tenha um tempo para mim, para que eu faça uma reflexão. Note que é sempre uma coisa que te leva à ação e te leva ao início de procedimentos. E aí depois, como resultado, vem o modo de vida. Você vai ter um modo de vida que justifique a sua explicação. Se você criou um modo de vida com porquês, que vem do porquê, esse fato tem um significado importante e aconteceu porque eu sou ruim. Seu modo de vida vai ser um modo de vida que prova que você é ruim. Só que você não é ruim. Vem comigo. Escuta essa frase que eu vou te falar. Você não é ruim. Porque você entendeu essa mensagem e você vai mudar a primeira palavra da sua explicação. Você vai fazer assim agora. Aconteceu o fato, tem um significado importante e a minha explicação é que esse fato aconteceu para que eu me levante, para que eu entre em ação, para que eu me prepare, para que eu tenha um tempo para pensar, para que eu me levante dessa cadeira, para que eu pense com amor nos outros, ok? Para quê? E aí você vai ter um modo de vida que vai justificar essa tua história. Para quê? Eu espero que isso tenha te ajudado. Por exemplo, a quarentena é um fato, aconteceu. Qual o significado? Você vai dar o significado. Agora não diga, aconteceu porque tal país fez isso, aquilo. Não pense assim. Aconteceu para quê? E logo depois do para quê, você fale eu. Aconteceu para que eu faça tal coisa assim, assim, assim. Então você vai fazer. Você vai se preparar para quando a quarentena acabar. Você vai se relacionar melhor com sua família, você vai fazer alguma coisa, porque você é importante. E quando você começa com para quê, você tem um modo de vida diferente. Se levanta dessa cadeira, descobre o seu rosto e encara a vida, tá bom? Para que aconteceu essa quarentena? Para a gente se conhecer. Muito prazer, tá bom? Grande abraço.